Olá, seja bem-vindo ao canal da Obra na Amazônia. E hoje nós vamos ver o capítulo 2 do livro O Servo Fiel e Prudente, publicado pela editora Árvore da Vida. Hoje nós veremos o capítulo 2, que tem como título Toda Sorte de Bênção Espiritual. Esse capítulo está baseado em Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 a 14. Esses versículos, esse grupo de versículos mostra para nós a bênção de Deus sobre o seu povo no Novo Testamento. Essa bênção é a maior bênção que Deus pode dar ao seu povo. Por quê? Porque essa bênção é Ele mesmo. Ele mesmo é a essência, o conteúdo dessa bênção. O próprio Deus se dá a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo que foi dado para nós. E por que Deus nos concede essa bênção? Essa bênção tem como objetivo nos amadurecer. Todo o conteúdo da bênção de Deus nos faz amadurecer como filhos de Deus, a fim de herdar o reino de Deus, a fim de estabelecer o reino de Deus nessa terra. Esse sempre foi o objetivo de Deus ao criar o homem. Ele criou o homem com esse propósito, ele predestinou e escolheu cada um de nós, para que possamos amadurecer como seus filhos, herdar e estabelecer o seu reino nessa terra. Veja só o que é que nos diz. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Fala assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja bem, esses versículos eles mostram a bênção do Deus triuno. Começa falando sobre o que o Deus Pai nos proporcionou, o que Deus Filho nos proporcionou e também o Deus Espírito Santo. Não são três deuses diferentes, é apenas um Deus, mas em três pessoas. Isso até hoje é um mistério. Mas aqui mostra para nós que a bênção do Pai, ela vem por meio da predestinação e da escolha de Deus. Para quê? É o que nos diz o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então isso aqui mostra para nós a bênção de Deus Pai, que é a escolha e predestinação para sermos santos, irrepreensíveis e que também para que herdemos a filiação. São três itens. Ser santo e irrepreensível e também receber a filiação tem a ver com a própria vida de Deus. Apenas Deus é santo. Logo, se nós somos santos, significa que nós nos tornamos filhos que têm a mesma vida santa de Deus. Deus nos escolheu e nos predestinou para isso, para que tenhamos essa vida santa em nosso coração, em nosso interior. Não é à toa que Jesus disse que Ele veio não para que nos julgasse, mas para que tivéssemos a vida eterna. É essa vida que é santa, separada, distinta de tudo mais que existe. Deus nos escolheu para receber essa vida. Isso faz parte da bênção do Pai. Ser irrepreensível tem a ver também com a justiça, com ser justo diante de Deus. Não há repreensão, não há nada que se advertir, é tudo justo, tudo certo. E herdar também a filiação significa alcançar uma posição e uma maturidade que é suficiente para herdar e administrar as coisas do Pai. Qual que é o objetivo de tudo isso? Estabelecer o governo de Deus nessa terra. É por isso que Deus dispensa para nós a sua bênção. Essa é a primeira bênção, a bênção do Pai.
Isso é muito mais do que tudo que Ele pode nos dar materialmente, porque Ele próprio é a essência dessa bênção, porque Ele doa para nós a sua própria vida, a sua própria natureza para cada um de nós. Prosseguindo, aqui no versículo 5, no versículo 6, ele fala, né? Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então aqui nós temos a bênção do Filho, que tem como ponto central a redenção. É muito importante, por quê? Porque no passado Deus nos havia criado na sua presença com um propósito muito claro e definido. Mas houve o pecado e então nos desligamos de Deus. Então Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que pudéssemos retornar ao plano original de Deus, para que pudéssemos nos ligar novamente a Deus e ao seu plano eterno. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho. Então, a principal bênção do Filho é a redenção, que nos leva de volta a Deus. Mas não só isso. O Filho traz para nós também o encabeçamento. Ele nos leva de volta a ser regidos pela autoridade divina. Aqui diz que o propósito, o mistério da vontade de Deus é que todas as coisas sejam encabeçadas por Cristo. E nós somos as primícias, somos os primeiros que são encabeçados por Cristo. Depois que nós, todo homem, né, que crê em Jesus, ele é encabeçado, então todo o universo voltará ao encabeçamento de Cristo. Nós recebemos a bênção de sermos as primícias desse encabeçamento. Essa é a bênção do Filho. E por fim, aqui no versículo, a partir do versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Isso aqui mostra para nós a bênção do Espírito, onde o Espírito é para nós um selo e um penhor. Significa o quê? Que hoje o Espírito, ele sela os nossos atos de justiça com a própria vida e natureza de Deus. Quando nós fazemos algo em Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, o Espírito Santo, ele sela aqueles nossos atos. E ele sela também a nossa própria pessoa, o nosso ser, nos enchendo mais de tudo que Deus é. Uma das principais funções do Espírito é aplicar o que Deus planejou e o que o Filho executou. Aquilo que Deus planejou para nós e que o Filho, por meio da sua obra, da redenção, né, do seu viver humano, da sua morte, ressurreição e ascensão, isso que o Filho executou, hoje é aplicado a nós, a nossa pessoa e ao nosso viver por meio do Espírito Santo. É por isso também que ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia e até mesmo uma amostra de quem Deus é e da certeza de que nós vamos herdar o próprio Deus. O Espírito Santo, ele é essa garantia e essa amostra. Hoje, de tudo que Deus é, nós podemos experimentar um pouco disso por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Isso é a parte inicial. Isso mostra para nós, de maneira geral, o que é a bênção do Deus Triuno, apresentado aqui no capítulo
2 do livro O Servo Fiel e Prudente. Que Deus abençoe. Em seguida nós vamos ver a continuação desse capítulo. Dando seguimento ao nosso estudo sobre capítulo 1 de Efésios, aqui dos versículos 3 a 14, acerca das bênçãos de Deus, nós temos também o conteúdo dessa bênção. Nós vimos, a questão da bênção do Pai, que é a escolha e predestinação, a bênção do Filho, a redenção e o encabeçamento, e a bênção do Espírito, que é o nosso selo, penhor e aplicação de tudo que Deus fez e executou por meio do seu Filho. Agora, nós vamos esmiuçar um pouco mais o conteúdo dessa bênção, de forma prática, o que é que essa bênção traz para nós, o que é que significa Deus nos escolher e predestinar, o que significa a redenção do Filho, o que é que significa o seu encabeçamento e também o selo e o penhor do Espírito Santo. Primeiro de tudo, dessa bênção, o conteúdo dessa bênção, ela traz para nós tudo o que Deus é. E dentre tudo o que Deus é, existem dois aspectos principais. Primeiro, Deus é amor. É isso que o apóstolo João fala para nós, ali na sua primeira epístola. Na primeira carta de João, ele mostra de maneira muito clara, no capítulo 4, que Deus é amor. Então, quando nós experimentamos o que Deus é, nós nos enchemos de amor. Um amor que não é condicional, um amor que não depende do que os outros fazem ou deixam de fazer para nós, um amor sempre disposto a se doar e a perdoar. Não é um amor limitado, que depende das circunstâncias, que depende do humor, que depende dos sentimentos. Não. É um amor incondicional. Mesmo sendo ofendido, continua sendo amado, continua amando aquele que ofendeu. Então Deus é amor e isso a gente experimenta no nosso viver. Se eu tenho um coração cheio de amor, as pessoas vão ver esse amor expresso nas minhas atitudes, nas minhas palavras, em tudo quanto nós fazemos. Nós expressamos o próprio Deus, que é amor. Um outro item também, que o próprio apóstolo João revela, ali no capítulo 1 da sua primeira carta de João, é que Deus é luz. Ele ilumina a nossa condição, quem nós somos. E com respeito a essa questão da luz, no Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 8, ele mostra para nós, Jesus mostra para nós que Ele é a luz do mundo e também a luz da vida. Existe uma grande diferença. A luz do mundo, ela tem como objetivo nos iluminar dos nossos pecados, para nos tirar do mundo, tirar dos pecados e nos levar de volta a Deus. Esse é o primeiro aspecto. Isso muda a nossa posição. Antes nós tínhamos uma posição mundana e agora nós estamos debaixo da luz de Deus. Mas isso não é tudo. Jesus também se apresenta ali como a luz da vida. Ou seja, a luz que nos conduz a um crescimento em vida, a uma experiência com a vida de Deus, com a própria natureza de Deus. Mas para isso, nós precisamos permanecer debaixo da luz do Senhor. Então hoje, experimentar a Deus é de fato estar debaixo da sua luz, e somente assim que nossos pecados serão iluminados e que a vida divina vai crescer em nós. Veja bem, ser iluminado pela luz do mundo é ser iluminado quanto às coisas que nós fazemos. É ser iluminado quanto aos nossos pecados, aos nossos atos pecaminosos. Mas ser iluminado quanto à luz da vida diz respeito a quem nós somos, ao nosso ser natural, à nossa pessoa. Isso é mais profundo. Isso indica o quê? Um crescimento não apenas de conhecimento, um crescimento não apenas de informação, mas um crescimento da própria vida e natureza de Deus dentro de nós. É isso que significa ser iluminado pela luz da vida. Então hoje, experimentar a Deus é também experimentar a luz. E o resultado no nosso viver diário é que onde nós chegamos, nós também nos tornamos a luz. Paulo disse aos Efésios que nós, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, ele fala que nós temos que andar como filhos da luz.
porque nós somos iluminados por Deus. Estamos na luz, estamos naquele que é a própria luz, né? A luz da vida. Então, nosso viver, experimentar Deus também é levar a luz para as pessoas. Às vezes, nós iluminamos as pessoas sem querer, só por meio do nosso falar. E mais ainda, se nós estamos cheios da luz de Deus, às vezes só a nossa presença ilumina os pecados das pessoas, ilumina a condição. Não para condenação, mas para arrependimento e justificação. Isso é um pouco do que Deus é. Esses são só apenas 2 aspectos do que a gente experimenta no viver diário, na bênção de Deus. Um outro aspecto que nós temos é o que Deus tem. E o que é que Ele tem? De maneira prática, Deus tem graça e tem verdade. Por quê? Quando experimentar amor e luz parece às vezes um pouco abstrato. Então Deus ele não necessariamente se apresenta a nós com graça, ou com amor e com luz. Ele geralmente se apresenta a nós com graça e com verdade. Isso é o que ele tem em Cristo Jesus. Olha só o que aqui nos diz o capítulo 1 do Evangelho de João. João capítulo 1, a partir aqui, ó, do versículo aqui, versículo 16. Veja bem, João capítulo 1, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então Deus ele é cheio de graça e de verdade em Cristo. E Cristo foi dado a nós para que conhecêssemos a quem Deus é. O que é graça? Graça significa Deus desfrutado, encontrado no seu Filho Jesus, por nós. Em outras palavras, é dizer também que nós desfrutamos a Deus como graça em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a manifestação de quem Deus é, a própria essência de quem Deus é, mas de que maneira? Sendo desfrutado por nós como graça. E o que é a verdade? Por um lado, a verdade, ela é manifestada por meio de ensinamentos, de palavras, mas dentro da verdade existe a luz. Então, o Deus que é amor e o Deus que é luz chega até nós como em Cristo Jesus, como graça e como verdade. Então, o que é que nós recebemos? Graça e verdade. Quando Deus se apresenta para nós, Ele se apresenta como graça e verdade. Mas no final das contas, o que é que nós experimentamos e vivemos diariamente no nosso viver? Amor e luz. Muito rico isso, não é? Louvado seja Deus. Um outro aspecto, um outro conteúdo na nossa sorte de bênçãos, né? Toda essa riqueza de bênçãos que nós temos, é que é aquilo que Deus realizou. Isso é muito rico, porque Deus é amor e é luz. Nós vimos que isso é algo muito abstrato, é algo que, em Deus, muito longe. Mas aí Ele veio e se manifestou como graça e verdade. Como que Ele fez isso? Por meio de se encarnar. Então isso é o que Ele fez. Para chegar até nós como graça e verdade, Ele se encarnou para quê? Para se revelar a nós. Então, durante o viver humano de Jesus, Ele não apenas cumpriu a redenção, mas Ele manifestou quem Deus é e tornou Deus acessível para nós, homens pecadores. E além disso, o principal é que após a sua morte, Jesus se tornou o Espírito que dá vida para se unir a nós. Isso é grandioso. O Deus que antes era tão distante, se encarnou, se revelou, morreu, ressuscitou e hoje se tornou o Espírito. Esse Jesus que era humano, ainda que fosse o próprio Deus, ele também era humano e teve um viver humano, ele se transformou no Espírito. E esse Espírito dá vida para nós.
Que vida que é essa? A própria vida eterna, que é o próprio Deus. Veja o que é que nos diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, ou espírito que dá vida. Que vida é essa? A vida eterna. E onde é que esse espírito hoje pode habitar para poder nos dar vida? Olha só, voltando um pouquinho, ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então aqui há um segredo. O que é ser um espírito com o Senhor? Significa que o meu espírito e o espírito que dá vida, que é o próprio Jesus Cristo, eles se unem e se tornam um só espírito. Olha só, isso é grandioso. Isso significa o quê? Que tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Deus realizou, se tornou acessível para nós dentro do nosso espírito. Isso é grandioso, de fato é algo grandioso, é uma obra maravilhosa. E por fim, ainda temos os atributos divinos. Quando nós nos unimos a Cristo, que é o Espírito que dá vida, nós também ganhamos com isso os atributos divinos, as características, as virtudes divinas estão acessíveis a nós. Dentre todos os atributos divinos, nós podemos citar dois principais, que é santidade e justiça. Por que Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis? É porque Ele nos concede da sua santidade e da sua justiça em Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele próprio, é a nossa santidade e a nossa justiça. É isso que nós lemos de maneira gratuita. Olha só, Romanos capítulo 5 mostra isso para nós. Romanos 5, versículo 18. Fala assim para nós: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então a obra de Jesus, a justiça de Deus se tornou acessível para nós por meio da obra de Jesus Cristo, por meio desse ato de justiça. Quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados dos nossos pecados, porque eles foram lançados sobre Jesus. E não apenas justificados, mas também santificados, ou seja, separados. Antes nós tínhamos uma posição mundana, comum, igual a todos os demais. Mas quando nós cremos em Jesus, nós tomamos uma posição separada, uma posição em Cristo. Nós saímos do mundo, ainda que não fisicamente, mas espiritualmente, nós saímos do mundo e agora habitamos em Cristo. Isso é a santificação da nossa posição. Mas não para por aí. Existe a justificação e a santificação da nossa disposição, do nosso ser, dos nossos pensamentos, da nossa maneira de pensar, de sentir, de ver as coisas. A gente chama isso que é a nossa justificação e santificação subjetiva ou disposicional, da nossa disposição. Significa o quê? Que quanto mais da vida de Deus cresce em nós, mais os nossos pensamentos são justos, mais os nossos pensamentos são santos. A nossa pessoa é santificada, não apenas o que fazemos, mas aquilo que nós somos. Veja o que é que nos diz aqui, no capítulo 6 de Romanos ainda. Veja bem, capítulo 6, versículo 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Olha só o processo de justificação subjetiva e santificação andando juntos aqui, sendo trabalhados no nosso viver. Isso é como se nós estivéssemos bordando as nossas vestes, quem nós somos, para nos encontrarmos com Jesus
na sua volta. Olha o que é que nos diz Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, ou seja, o momento onde Cristo vai se unir com a sua igreja. Mas essa igreja precisa de algo, olha só. Cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha só. Então, existem atos de justiça que são praticados por nós por meio dessa justificação que o Espírito tem trabalhado em nós dia após dia. Graças ao Senhor. Isso são parte dos atributos divinos que são dados a nós. E por fim, nós temos o poder de Deus. Às vezes nós levamos uma vida cristã medíocre, ou somos desanimados, e isso é normal porque somos humanos. Mas precisamos lembrar, toda vez que nos achegar a palavra de Deus, lembrar que a nós foi dado um poder de vida que supera todas as situações. Ele é capaz de vencer todo o pecado, capaz de vencer todo o sofrimento, toda a dor. Olha o que nos diz Efésios, ainda voltando para Efésios. Efésios capítulo 1. Olha a oração do apóstolo. Veja bem. Efésios 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só, nós precisamos de espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos a bênção de Deus. Nós precisamos pedir a Deus que nos revele aquilo que Ele nos concedeu. Não é uma questão de conhecimento mental, doutrinário. É uma questão de revelação espiritual. Porque quando nós recebemos revelação espiritual, nós temos a oportunidade de experimentar a bênção de Deus na nossa vida. Versículo 18. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, que diz respeito à filiação, ao estado de filho maduro e herdeiro, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, que tem a ver com a própria vida divina que foi depositada em nós. E o versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha só, o seu poder. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Veja bem, esse poder é o poder de ressurreição que foi dado para nós. Mesmo que estejamos mortos, assim como Jesus esteve morto, às vezes não no nosso caso não fisicamente, mas espiritualmente, mesmo que estejamos mortos. Se nos lembrarmos desse poder, crermos, aqui fala que esse poder foi dado aos que creem. Foi dado a nós, a mim e a você. Nós ressuscitaremos, experimentaremos o que é a ressurreição. Porque foi esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Que você seja animado, levado, fortalecido com a bênção do Deus triuno, com o conteúdo de tudo que Ele é, de tudo que Ele tem, de tudo que Ele fez, com seus atributos e com seu poder de vida. Que Deus abençoe. Tome posse dessa realidade, dessa verdade. A bênção de Deus vai muito além do que bênçãos materiais, como muitas vezes se prega. Ele mesmo é a bênção para nós. Que Deus abençoe cada um de vocês.